física mecânica? Essa é a física da primeira série. É essa física que nós vamos desenvolver até o final do ano. A física mecânica se divide em cinemática e dinâmica. A cinemática estuda o movimento através do deslocamento do corpo, observando velocidade e aceleração. A dinâmica estuda as leis do movimento. Essas leis do movimento basicamente são as leis de Newton. Na cinemática, nós não estamos preocupados com o que fez o corpo físico se movimentar. Nós vamos ter o corpo físico movimentando e nós vamos estudar o movimento através da velocidade, aceleração, tem também o deslocamento. A dinâmica, sim. Na dinâmica vai ter as forças que vão fazer o corpo se movimentar. E o corpo se movimentando vai ter tudo isso. Velocidade, aceleração. Na primeira parte nós vamos ver a física cinemática. E depois a segunda parte vai ser a física dinâmica. Então vamos começar com a física cinemática. No início de cada matéria, de cada assunto, tem as definições necessárias para que a gente possa fazer o desenvolvimento da matéria. Então aqui a gente vai falar no movimento. Todo mundo percebe o movimento. Tem uma pessoa andando, está em movimento. Se está parado, óbvio, não tem movimento. Mas a definição de movimento é o seguinte: você vê uma pessoa aonde o tempo está passando e essa pessoa, referente a uma posição, ela está tendo variação do espaço. Então, se distanciando de um ponto ou se aproximando de um ponto. É como você está no ponto de ônibus e você vê o ônibus se aproximando. O ônibus está em movimento. Se você está parado no ponto e você vê o ônibus não fazendo isso, não se aproximando, significa que ele está parado no outro ponto. Então, isso leva para a nossa segunda definição, que é a referência. A referência é um conjunto de pontos em relação ao movimento. Você só consegue saber se um corpo está em movimento se você tem a referência. Nessa definição de movimento que eu fiz anteriormente, que eu falei que você está no ponto, você já está numa referência. Você está numa referência quando você vê o ônibus se aproximar. Ou então quando você vê o ônibus se distanciar. Então nós temos que ter o conhecimento de movimento, que é a variação do espaço, quando passa o tempo, e referencial, um ponto no qual você tem uma referência, no caso de movimento, distanciando ou se aproximando. Exemplo disso, uma motocicleta disputando uma corrida. O referencial pode ser o público. Você está vendo a motocicleta em movimento, mas o público está parado. Pode ser o público, pode ser arquibancada, pode ser um sinal de partida da pista. Então, essa é a nossa definição de movimento e referencial.